O combustível está caro, isso tem um impacto gigantesco no bolso de todos nós, não é só de quem tem carro a diesel, porque é o caminhão, é o transporte nas estradas, que esse preço impacta muito fretes, todo o transporte de alimentação e qualquer produto. Então, tem um efeito muito grande na inflação e está pesando no bolso de todos nós. O problema é, quando o governo federal, repentinamente, às vésperas de uma eleição, diz, vamos zerar o ICMS do diesel e do gás, é o famoso fazer bondade com o chapéu alheio. Porque, na prática, o governo cria uma manchete positiva, dizendo que está tentando reduzir o preço, mas o impacto dessa conta, quando zera o imposto do combustível, bate nos estados. Então, assim, teoricamente a gente vai dizer, poxa, mas que ótimo, vamos zerar então o imposto. E aí o combustível cai. E quem paga a conta desse valor do ICMS que os estados vão deixar de arrecadar, como é que essa conta fecha? Para que os estados possam pagar professor, pagar médico, pagar segurança, polícia nas ruas, para que todo o funcionamento dos estados siga em frente sem mudança. O governo está dizendo que vai compensar o que os estados perderem, eles serão compensados. E aí está o X da questão, porque como essa compensação vai acontecer? Até agora, as respostas do governo foram muito vagas. Primeiro, só depois que o anúncio foi feito, é que se jogou um número, 25 a 50 bilhões até o fim do ano. Mas 25 a 50 tem uma janela aberta para o não sei direito ainda, né? Porque é isso que isso explica. Quem fala 25 a 50 não sabe qual é a projeção. E como esse dinheiro vai chegar nos estados? Aí se falou em usar os recursos da privatização da Eletrobras, que não tem data para concluir. Esse processo não está a ponto de ser fechado e definido e concluído. E se o governo vai compensar os estados pelas perdas com gasto, com despesa, o governo tem que furar o teto. E furar o teto, provocar um desequilíbrio nas contas, um governo ainda mais endividado, significa pressão sobre a inflação. Então você tenta vencer ou reduzir a inflação via redução de imposto de combustível, estoura os gastos, fica ainda mais no vermelho e isso também pressiona a inflação. Então, ainda que quando você escute a manchete, opa, vamos comemorar que vai reduzir ICMS, as coisas não são para ser resolvidas assim, de supetão, num modo desespero eleitoral, porque tem impacto. E ninguém quer deixar de ter professor na escola do filho, médico no posto de saúde, nos hospitais. Então, é preciso fazer isso com muita cautela e é por isso que os estados já chiaram, diversos estados já questionaram demais esse anúncio repentino e tem essa reunião de hoje à noite em Brasília, às 19h, para discutir esse projeto. Então, por isso, o João Pedro Mello agora traz as informações para a gente. Qual o bastidor, enfim, a repercussão até agora disso, João Pedro, e a expectativa para essa reunião de hoje, às 19h, com os governadores e equipe econômica? Oi, Adriana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Como você falou, é mais ou menos como sair do espeto e cair na brasa, né? A gente está de olho nessa questão, essa foi inclusive uma expressão utilizada por um líder partidário que conversou comigo agora há pouquinho, porque não se sabe de onde vai sair esse recurso ou de onde vai sair o dinheiro para bancar essa compensação. Os líderes partidários estão calculando mais ou menos 66 bilhões de reais de compensação, só que para esse ano teriam que ser garantidos pelo menos 34 bilhões, isso até dezembro. Só que o governo fala nessa questão da privatização da Eletrobras, que ainda não tem data, fala também na questão da participação aí nos lucros da Petrobras, que ocorreram ao longo de todo o ano passado, mas nada disso está definido. O fato é que a gente tem pelo menos 25 bilhões de reais de margem que ainda não estão definidos em como vão fazer ou como vão ocorrer essas compensações. Com relação a esse texto, a gente tem aí 2 projetos sendo apresentados então, um deles trata exatamente dessa compensação proposta pelo governo federal e o outro é aquele que já estava tramitando aqui há algum tempo e que é de relatoria do senador Fernando Bezerra. O que é o bastidor que a gente tem até o momento? É que essa reunião dos governadores ela foi pedida diante dessa emergência do tema, né, porque é uma questão que de fato cai sobre os estados, mas que essa reunião vai ser dividida em 2 partes. A gente vai ter hoje uma parte dos estados tratando sobre esse assunto e amanhã outra parte. Só que nada vai ser definido hoje, porque
do mesmo jeito que o governo apresentou essa proposta, o lado dos governadores vai ser apresentado ao governo. Então a ideia é resolver isso até o fim da semana para que esse texto seja votado na semana que vem. O fato é que a gente está correndo contra o tempo, porque como a gente falou ontem, inclusive aqui no Entre Nós, a gente está chegando num período eleitoral e a gente sabe que em ano eleitoral o segundo semestre é todo dedicado às campanhas nos estados. Então é uma situação difícil, daqui a pouco também chega o recesso aqui no Congresso Nacional. É isso, e é uma PEC, não é uma proposta tão fácil de tramitar, né, João Pedro, de votação mais complexa pelo quórum que exige, e tem que se saber quais os detalhes vão ser aprovados, se forem aprovados, para que, de fato, os estados tenham garantia de receita. Agora, um outro ponto que eu, conversando hoje com economistas especializados na área tributária, me disseram, João Pedro, não há uma garantia, e isso também é muito importante de ressaltar, quando você baixa via PEC, considerando que porventura o governo consiga fazer essa redução, quando você baixa via proposta de emenda à Constituição o imposto, você não tem como obrigar o comerciante, a distribuidora, o fornecedor final a reduzir o preço na mesma proporção do que reduziu o imposto. Não tem uma lei no Brasil que estabelece um controle de preços, a não ser que o governo, para fazer isso, retroceda, marcha ré, para voltar à década de 90. A tabelamento, a congelamento. E aí a gente cria outras distorções na economia que todos nós... Bom, quem viveu naquela época dos tabelamentos e congelamentos sabe que isso também não funcionou. Então, a questão o governo tem que compensar os estados e, se conseguir convencer os estados e aprovar via PEC, dizer como é que isso vai funcionar na prática. Porque senão a gente tira a receita dos estados para depois, na bomba, o consumidor não vê a redução na mesma proporção de redução do imposto, redução do preço. Isso, de alguma forma, foi também falado aí hoje, discutido em que direção o governo vai caminhar caso consiga fazer redução de impostos? Olha, foi sim, viu, Adriana? E é uma questão um tanto quanto complicada, como você falou, porque os líderes que a gente conversou e até a equipe econômica tinham falado a respeito desse preço, porque hoje a gente tem, vamos dizer, exemplo aqui em Brasília, né? A gente tem a gasolina custando aí mais ou menos R$ 7,79. Com essa medida, esse impacto, a gasolina não ia baixar muito, ia chegar no máximo a R$ 7,59. Isso no cálculo da equipe econômica e também no cálculo de alguns líderes partidários. Então, não seria uma questão que impactaria muito no bolso dos consumidores. E esse é o ponto que também está sendo citado pelos estados, né, pelos secretários estaduais de Fazenda. A ideia é que, para resolver o problema, seria necessário fazer esse tabelamento, ou seja, voltar a dar marcha ré lá para os anos 90. Só que esse não é o interesse, por exemplo, do ministro Paulo Guedes. Ele ontem citou que era contra essa medida, a equipe econômica já tinha feito essa proposta para ele e ele, mais uma vez, não deu o braço a torcer, disse que não é o momento de fazer isso, exatamente por conta das questões de avanço nos próximos meses, né? Avanços da economia, segundo ele. Então é uma questão que é complicada, é preciso de fato colocar essas propostas na mesa para que o governo analise e fale o que é viável e o que não é. Mas, por enquanto, o principal argumento dos secretários estaduais de Fazenda é que essa medida, de fato, não vai pesar muito na ponta da linha, ou seja, no bolso de nós consumidores. Aguardar essa reunião de hoje à noite, então, e certamente isso vai render muito assunto pelos próximos dias. Obrigada demais, viu, João Pedro?